Dando continuidade aos lançamentos, agora a gente vai falar um pouquinho do lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo também é caracterizado como um movimento bidimensional, bastante parecido com o que a gente viu antes, com uma pequena diferença. O que a gente viu antes é essa segunda metade do lançamento oblíquo. A gente não viu o que acontece antes, que é a partícula sendo lançada formando um determinado ângulo θ com a horizontal aqui, ó. Por conta disso, diferentemente do caso anterior, em que a gente tinha velocidade vertical inicial igual a zero, agora a nossa velocidade vertical inicial não é zero. Ela é diferente de zero. E ela é a componente vertical dessa velocidade em vermelho. Relembrando um pouquinho a parte de decomposição de vetores, o que a gente tem aqui é que esse V0y, ele vai ser dado por V0, que é a velocidadezinha que a gente tem em vermelho aqui, vezes o seno do ângulo que a gente tem, dado aqui na horizontal. E a velocidade x, que vai continuar sendo constante e existente durante todo o movimento, aqui, ó, o tempo inteiro tem essa roxinha, o tempo inteiro ela é do mesmo tamanho. Então a gente vai ter esse V0x em todo momento. Esse V0x, ele vai ser dado por V0 vezes o cosseno do ângulo. Uma vez que ele é o nosso aqui, né, cateto adjacente a esse triângulozinho retângulo que é formado aqui, ó, tá? Então não é difícil chegar nessas relações usando um pouquinho de trigonometria básica, vou pegar uns empréstimos aí da matemática para poder compensar aqui na física, né? Então a gente tem essas duas equações, essas duas velocidades iniciais aí que são diferentes de zero. E a minha dica é, sempre que o exercício der a velocidade inicial, vai num cantinho, já acha Vx, já acha Vy, porque a gente vai precisar dessas velocidades em algum momento da resolução do exercício, ok? Então, deu essa velocidade em vermelhinho aqui para você, você já vai num cantinho e já deixa guardado quanto vale a velocidade inicial vertical e quanto vale a velocidade inicial horizontal. Pois bem, na horizontal a coisa vai muito bem, obrigada. A gente vai ter um movimento retilíneo uniforme, a mesma equaçãozinha que a gente viu antes. O alcance horizontal vai ser dado por o ΔS vai ser o alcance, assim como a gente tinha antes, não tem novidade aqui. A velocidade que eu vou colocar aqui é o meu V0x. É esse roxito que está desenhado nesses pontos, que já já vou falar um pouquinho desse ponto específico, que ele é bastante importante, vezes o tempo que levou para que esse movimento todo aqui acontecesse. Então, na horizontal, esse V0 é o carinha que está aqui em roxinho, e a gente consegue calcular o alcance dessa partícula usando essa equaçãozinha, né? Sabendo aí o tempo que demorou para a partícula subir e descer. A questão ou a dificuldade aparece um pouquinho mais quando a gente está falando da vertical. Porque na vertical a gente tem um movimento que ele é retardado inicialmente, essa velocidade verdinha que está aqui desenhada para a gente, ela vai diminuindo de tamanho conforme a partícula vai subindo. Até que, e aí vem o ponto mágico, esse ponto aqui. Nesse ponto, essa velocidade y, ela é nula. A partícula não tem velocidade vertical. Contudo, ela continua tendo a sua velocidade roxinha aqui horizontal. E aí os exercícios costumam trazer assim, a menor velocidade obtida pela partícula, ou a velocidade da partícula quando a altura atingida foi máxima. Quando ele fala isso pra gente, ele de alguma maneira tá falando, ó, presta atenção, tô te dando o valor do V0x e você não tá nem percebendo. Então a gente tem que ficar atento a essas informações de enunciado de exercício. Quando ele der
velocidade mínima, ou quando ele der pra gente velocidade na altura máxima, ele tá falando desse V0x, ele tá falando dessa velocidade roxinha, porque neste ponto a velocidade verdinha deixou de existir. Só que a partir daqui ela volta a aparecer. Ela volta a aparecer e isso é importante a gente se ligar. Ela volta a aparecer e ela volta a aparecer do mesmo tamanho, na mesma altura, no mesmo nível de referência aqui, ó. Então, se essa partícula, se eu tô calculando num instante, por exemplo, em que a partícula tá a 1 metro do chão, a hora que ela tá voltando a 1 metro do chão, essa velocidade verdinha ela vai ter o mesmo valor. O que que muda? Se aqui ela tá apontando junto com o eixo Y, ela é positiva. Se aqui ela tá apontando contrária, ela vai ganhar um valor de negativo, e eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas anotem aí, ó, essa velocidade Y, ela vai mudando conforme a partícula vai caindo. Quando chega aqui nesse ponto, ela vai ter o mesmo valor, o mesmo módulo, o mesmo tamanho que ela tinha antes. A diferença é que ela estará apontando para baixo, tá? Então a gente vai ter uma velocidade final da partícula aqui que vai ter o mesmo valor que essa, só que vai estar com um sinal de negativo porque aponta para baixo. Assim como a gente teve no exercício anterior, a soma das velocidades, somar os vetores velocidade aí, para poder achar a velocidade total da partícula, a gente continua tendo isso aqui, ó. Então eu tenho V0x quadrado mais V0y quadrado me dando essa velocidade vermelhinha aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. A hora que eu somo esses dois vetores, eu tenho a nova velocidade, que já não é mais esse valor aqui, tá? Mudou. É uma velocidade num instante 1. Aí a hora que eu venho pra cá, o desenho tá tortaço, mas tá valendo. Vou dar uma melhorada aqui, vai. Pra ficar menos feio. A gente vai ter essa velocidade aqui da partícula, ok? Uma nova velocidade de queda num outro instante qualquer aí. E aqui no fim, novamente, a gente vai ter essa velocidade no finalzão aqui, dada por Pitágoras, né? Então vamos deixar anotadinho num cantinho aqui que eu achar aqui da lousa, tá? A velocidade total ao quadrado, ela vai ser a V0x ao quadrado mais a velocidade y ao quadrado. Essa aqui não muda. Essa é a roxinha que permanece constante durante o tempo inteiro, mas essa aqui vai mudar. Ela é essa verdinha que vai ter valores diferentes em instantes e alturas diferentes, mas a gente precisa ter isso em mente na hora de resolver os exercícios. Essa junção das velocidades muitas vezes acaba sendo cobrada pelos principais vestibulares aí, principalmente quando a gente fala de energia cinética lá na frente, né? Que é mv quadrado. Olha o v quadrado aparecendo aqui pra gente. Então a gente tem que ficar esperto com isso aí, ok? E aí, Carol, como que eu vou fazer com as equações do movimento na vertical? Socorrinho, o que eu faço da minha vida? Você vai fazer o que você fez antes. Então, se a gente está falando de vertical, as nossas posições serão posições verticais. E aqui, em vez de fazer um ΔH, igual eu tinha feito antes, eu vou fazer um negócio um pouquinho, fica em pé, balé, um pouquinho diferente. Eu vou manter a letra H aqui e eu vou manter esse H0 aqui. Por que você vai fazer isso, Carol? Vou fazer isso porque se a partícula, por exemplo, sai daqui e chega no chão, meu H0 é a altura da qual ela saiu. O H, a hora que ela chega no chão, vale 0. Se a partícula saiu do solo e chega numa determinada altura, um bombeiro mirando a mangueira lá para conseguir apagar um incêndio num determinado apartamento, então a gente pega a altura inicial como sendo 0 e a altura final como sendo a altura do apartamento que o bombeiro quer lá apagar o fogo. Então, ajuda quando a gente tem, né, uma montagem de equação um pouquinho mais completa
do que o que a gente tinha feito anteriormente. É que anteriormente a gente estava trabalhando só com metade do caminho, então não precisava ficar tão preocupado com isso daqui. Mas no lançamento oblíquo a coisa muda um pouquinho de figura, os exercícios são um pouco mais complexos, a gente precisa ficar atento a isso. Cuidado com essa velocidade inicial. Não é a vermelha, porque essa é a velocidade total. Não é a roxinha, porque essa é a velocidade horizontal. Ela vai ser a velocidade que eu desenhei em verdinho aqui, ó. É esse V0Y que vale o V0 vezes seno θ. Eu não vou colocar esse V0 seno θ na equação, então eu vou ter um monstro de equação desnecessário. Falei no início. Deu a velocidade inicial, já guarda num cantinho aqui a tua velocidade. Então, você tem esse V0Y e aí você tem o resto da equação para completar com uma ressalva que eu quero fazer aqui. Opa! Bastante importante. Eu tinha falado que eu ia voltar a falar disso. Esse movimento ele começa retardado, né? A subida ela começa retardada e aí a descida vai ser acelerada. Se ele começa retardado, velocidade e aceleração precisam ter sinais contrários, obrigatoriamente. E aí, se eu coloquei um sinal de mais aqui, eu ponho o sinal de menos e o meu problema está resolvido. Ah, Carol, mas e quando chegar do lado de cá? A coisa, os sinais se resolvem sozinhos, porque lembrem-se que do lado de cá, essas velocidades verdinhas, elas passam a ter um sinal de negativo na frente delas, porque elas estão contrárias ao que eu considerei como sendo positivo. Então eu venho aqui, ó, menos a aceleração. Menos a aceleração, que é a própria gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Isso daqui é uma equaçãozinha que a gente usa muito quando a gente quer saber, por exemplo, o tempo que demorou para a partícula sair daqui e chegar de novo aqui. A gente pode fazer isso direto. É 0 e 0. Saiu do 0, voltou para o 0. Então a gente consegue usar essa equação para achar o tempo que ela demorou para vir daqui até aqui. Então a gente pega essa altura com a altura final 0. Joga ali, resolve, sai prontinho o tempo pra gente. O que talvez dê um trabalhinho aí pra vocês é que a gente tem que resolver uma equaçãozinha de segundo grau. Novamente, vamos pegar outro empréstimo da matemática aí e usar Bhaskara para poder resolver isso. Beleza? Mas isso vocês conseguem fazer. Aquele memezinho de mais um dia da minha vida se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara, quando você estiver fazendo exercício de lançamento oblíquo, não necessariamente isso será uma verdade. Vai ser uma situação na sua vida em que você irá usar a fórmula de Bhaskara. Ó, matemática, um beijo pra vocês, viu? Depois vocês me pagam aquele salgado lá pra compensar a propaganda aí, tá? Voltando pra física agora, que é mais bonita. Olha para essa velocidade. Quem é essa velocidade? É a verdinha, tá? É a velocidade y. E agora esse cara aqui não é mais zero. V0y. Aí eu vou ter uma velocidade final, y. Então, se eu quiser calcular no instante 1, eu ponho o tempo 1. Se eu quiser no instante 2, ponho o tempo 2. E assim por diante. Novamente, começa retardado. Então, a gente tem menos gravidade vezes tempo. E aqui a gente tem a equação de Torricelli, também considerando velocidade vertical. Eu vou trabalhar sempre com essa velocidade verdinha na hora de resolver essas equações de movimento uniformemente variado, ok? E aqui também, ó, a aceleração está contrária. Vai ter o sinal de negativo aqui também, tá? Gravidade e o deslocamento da partícula é a própria altura. Então, essas duas últimas equações que eu coloquei para vocês, elas são legais para quê? Para a gente determinar, por exemplo, o tempo que demorou para a partícula atingir a altura máxima, porque quando ela atingiu a altura máxima, esse carinha aqui vai valer 0, e a gente consegue achar o tempo de subida. E essa aqui vale quando a gente não quer saber o tempo e, por exemplo, a gente quer saber a altura máxima. Se eu quiser saber a altura máxima, quando chega na altura máxima, esse carinha aqui é 0. Pronto, direitinho a gente consegue calcular a altura máxima atingida pela partícula. Aí tem uma equação
que ela é chatinha de decorar, ela é mais chatinha ainda de desenvolver, então eu não vou fazer o desenvolvimento com vocês, mas ela é muito interessante quando o exercício dá informações do alcance, mas não fala dessa velocidade vermelha. Vai por mim, gente. Se o exercício não falar esse V0, ele vai ficar muito mais difícil de ser resolvido. Exceto se você usar essa equaçãozinha que eu vou passar para vocês agora. Que equaçãozinha é essa, Carol? Então, na verdade, o que acontece para a gente poder usar essa equação é o seguinte. Numa situação em que a partícula sai de um ponto e cai na mesma altura, o tempo que ela demorou para subir é igual ao tempo que ela demorou para descer. Com base nisso, a gente consegue equacionar, ficou horroroso, mas a gente consegue equacionar esse tempo de subida e mais o tempo de descida, que é o tempo total de movimento, jogar esse cara aqui e aí determinar o alcance da partícula. Ou, muita gente já fez isso para você e aí eu vou fazer também, tá? Eu vou dar uma limpada rápida aqui na lousa e aí mostro para vocês essa equação já, beleza? Bom, sobre o alcance no lançamento oblíquo. Quando acontecer da partícula sair daqui e chegar num ponto que está na mesma altura da qual ela foi lançada, a gente pode utilizar essa equação para resolver o problema. Ela é feia? Ela é feia. Só que ela é muito importante pra gente. Por quê? Porque eu não preciso ficar preocupada em calcular o tempo de queda, o tempo de subida, tempo de descida dessa partícula. Até porque, se eu não tiver o valor da velocidade inicial, fica muito difícil ficar equacionando isso. Então, com essa equação, a gente consegue direto falar, olha, o alcance da partícula ele vai depender de 3 coisas. Da gravidade do planeta. Quanto maior for a gravidade, menor vai ser o alcance. Meu, você pensa, você tá aqui na Terra, aí você lançou um objeto pro seu amigo, a Terra vai puxar esse objeto com uma força. Você vai para Júpiter, nossa senhora, Júpiter vai puxar com muito mais força, porque ele tem gravidade maior, né? Então você vai ter que fazer mais força, né? Dar mais velocidade para conseguir fazer o projétil chegar até o seu amigo, né? Então, a gente tem que o alcance é inversamente proporcional à gravidade local. E é diretamente proporcional, e aí é o V0 vermelhinho mesmo, ele que eu desprezei quase na parte anterior, agora ele é importante para mim. Ele eu coloco aqui, tá? No lugar desse V0, e aí eu vou usar o seno de 2θ. Então, se aqui for 30 graus, eu vou usar o seno de 60. Se for 60 graus, eu vou usar o seno de 120, assim por diante. E essa equação, ela me permite demonstrar um negócio sensacional. Que negócio é esse, Carol? Se o θ for 45 graus, ó, θ 45, beleza. 2 vezes 45, 90. Seno de 90 graus dá 1, que é o maior valor possível de seno que a gente pode ter. Portanto, isso me permite chegar à conclusão de que quando o ângulo de lançamento for 45 graus, o alcance será máximo. Então, se você quiser mandar o teu projétil o mais longe possível na horizontal, não estou falando de altura não, estou falando de horizontal. Se você quiser mandar ele o mais longe possível, basta que você faça um ângulo de 45 graus para poder lançar esse carinha. Vamos fazer um exercício para aplicar essa teoria, moçada? Então vamos lá. O atleta húngaro Christian Pars conquistou medalha de ouro na Olimpíada de Londres no lançamento de martelo. Após girar sobre si próprio, o atleta lança a bola a meio metro acima do solo, com velocidade linear inicial que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. A bola toca o solo após percorrer a distância horizontal de 80 metros. Nas condições descritas do movimento parabólico da bola, considerando a gravidade no local igual a 10 metros por segundo quadrado, raiz de 2 igual a 1,4 e desprezando-se as perdas de energia mecânica durante o voo da bola, determine aproximadamente no item A o módulo da velocidade de lançamento da bola em metros por segundo. Então a gente vai
deixar em forma de imagem o que está acontecendo. Olha o atleta lançando de uma altura desse tamaninho assim, ó, meio metro de altura é o lançamento, a altura de lançamento. Aí ele vai lançar com uma velocidade inicial desconhecida, que é o que o exercício me pede, um ângulo de 45 graus e eu sei que essa partícula, ela vai andar 80 metros na horizontal até que ela atinja o solo. Gente, 80 metros para meio metro. Não faz diferença nenhuma. Então, é como se a gente pode fazer essa aproximação da partícula ter saído e chegado na mesma altura de lançamento. Porque a gente precisa fazer essa aproximação ou lá na frente, se você estiver fazendo na raça uma resolução enorme, ou a que eu vou fazer agora. Quando a gente faz essa aproximação de sair no solo e chegar no solo, a gente pode usar aquela equaçãozinha que eu acabei de falar para vocês, do V0² vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade. Olha que exercício pequenininho que fica, gente. Eu tenho um deslocamento horizontal, um alcance de 80 metros, uma velocidade inicial desconhecida. O seno de 2θ vai ser o seno de 2 vezes 45 dividido pela gravidade, que vale 10. Entra na situação que eu comentei agora, de máximo alcance possível. Então, o valor desse seno vai dar 1. Consequentemente, a velocidade inicial dessa partícula é raiz de 800. Isso daqui equivale a 20 raiz de 2. Como ele me mandou lá no enunciado usar raiz de 2 como sendo 1,4, a gente tem uma velocidade inicial para a partícula de aproximadamente, mas não precisa colocar porque ele me mandou considerar isso 1,4 mesmo, 28 metros por segundo. Tenta fazer esse exercício na raça para você ver. Vai dar um monte de folha e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque em algum momento você vai ter que arredondar esse maledeto desse meio metro que aparece aí. Então já arredonda antes e faz o exercício num espaço muito menor. Tudo bem? Voltando ao exercício, ele tem um item B que nos pede para determinar a altura máxima em metros atingida pela bola. A altura máxima atingida pela bola é uma informação vertical. Das equações que a gente viu antes, apenas 2 delas têm altura. Uma tem tempo, a outra não tem. Para que eu vou achar o tempo se eu não quero tempo? Eu quero a altura. Então, o que eu posso fazer aqui nesse exercício? Se eu quero a altura máxima, eu uso Torricelli. Vy² V0y² menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima atingida pela bolinha. Essa altura máxima atingida pela bolinha, ela vai ser quando a velocidade y vale 0. Então, eu tenho aqui um 0 ao quadrado. E esse carinha aqui, Carol, como que eu vou determinar? Aí vem a chatice desse exercício, que é precisar da informação do item A para poder fazer o item B. Então, vou fazer num cantinho aqui, ó. A gente descobriu que essa velocidade vermelhinha ali, ela vale 28 metros por segundo. Se eu quero V0y, eu preciso fazer V0 vezes o seno de θ, como eu tinha colocado antes para vocês. Então, a gente vai ter que calcular esse V0y fazendo 28 vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. V0y dá 28 vezes 0,7. Isso daqui vai dar, deixa eu ver de cabeça aqui. De cabeça, porque eu sou muito boa de conta de cabeça. Vai dar 384. Não, não dá não. Volta, Carol. 28 vezes 0,7. 56. 14. Olha, passei perto, hein? Tava quase igual, ó. Porque tava ao quadrado. Burra. 19. Ai, que letra feia. 19,6
metros por segundo. Eu venho com esse valor aqui, 19,6. A ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Esse 19,6, que dá mais ou menos aí, né, 384, ele vem para cá, 384, deixa eu, isso mesmo. Ele vem para cá, ele vem negativo. E aqui eu tenho menos 20 vezes a altura. Lembra que eu falei para vocês que o sinal se resolvia nas equações? E ele se resolve, tá, gente? Então você não precisa ficar preocupado de, será que eu uso sinal de positivo? Será que eu uso de negativo? Tá lá na equação, já tá pronto o sinal pra gente, ó. Então ele vai sumir aqui, a gente vai ter uma altura máxima atingida, 384 dividido por 20, que vai dar 19,2 metros. Tudo bem? Então, a altura máxima atingida por essa partícula, 19,2 metros. Ah, Carol, terminou o exercício. Então, não. Acontece o seguinte. Aqui, eu desprezei aquele meio metro. Mas aqui, ele faz parte da altura máxima. E ele não é tão menor. Uma vez que eu tenho um número com vírgula aqui. Eu não posso jogar ele fora. Então, considerando a altura inicial como sendo meio metro, que é mais ou menos a altura da cintura de uma pessoa, a gente vai ter a altura máxima como sendo a soma dessa que ele atingiu daqui até a parte de cima, 19,2 mais meio metro, 19,7 metros. Então, sim, exercícios de lançamento oblíquo são muito mais complexos que os de lançamento horizontal, mas principalmente para questões de segunda fase, eu acho que vale muito a pena praticar. Tudo bem, gente? Um abraço, muito obrigada pela aula de hoje.